E se eu te dissesse que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz? E se a chave para a lealdade duradoura não estivesse na qualidade do seu produto, mas na clareza cristalina do seu propósito? Manipular clientes para que comprem é fácil, mas inspirá-los a ponto de se tornarem leais, isso é algo completamente diferente. Olá, ouvinte! Muito bem-vindo ao Top Resumo de Livros, o podcast dedicado a extrair as ideias mais poderosas dos melhores livros do mundo, para que você possa transformar sua vida, um resumo de cada vez. Se você busca sabedoria prática para aplicar na sua jornada, clique em seguir agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos resumos. E se o nosso trabalho te ajudar de alguma forma, uma avaliação de 5 estrelas significa um mundo para nós e nos ajuda a alcançar mais mentes curiosas, assim como você. Agora, vamos ao resumo. Hoje, mergulhamos em um livro que não apenas desafia nossas suposições sobre negócios e liderança, mas que oferece um mapa para a inspiração. Estamos falando de Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Sinek começa com uma observação simples, mas profunda. Existem os líderes e as organizações que lideram, e a diferença entre eles é abismal. Pense em qualquer mercado, em qualquer área de atuação. Sempre existem alguns indivíduos e algumas empresas que se destacam. Eles são mais inovadores, mais influentes, mais lucrativos e, acima de tudo, eles comandam uma lealdade que desafia a lógica. Quando seus concorrentes oferecem produtos mais baratos com mais recursos, seus clientes continuam fiéis. Quando eles cometem um erro, seus seguidores os perdoam e, às vezes, os defendem com ainda mais paixão. O que eles têm em comum? Por que a Apple consegue vender um telefone, um computador, um relógio e as pessoas fazem fila na porta das lojas, enquanto outras empresas de tecnologia, com produtos igualmente bons, lutam para se destacar? Por que Martin Luther King Jr. conseguiu liderar o movimento dos direitos civis, unindo centenas de milhares de pessoas em Washington, sem e-mail, sem internet, apenas com a força de uma ideia? E por que os irmãos Wright, 2 mecânicos de bicicletas de Ohio, com uma equipe de voluntários e quase nenhum financiamento, foram os primeiros a realizar o sonho do voo controlado, enquanto Samuel Pierpont Langley, um homem com um financiamento gigantesco do governo, com acesso às mentes mais brilhantes da época e com toda a atenção da mídia, fracassou e desistiu? Simon Sinek descobriu que todos esses líderes e organizações inspiradoras, de Martin Luther King à Apple, pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E essa forma é o completo oposto de todo o resto do mundo. Sinek codificou essa descoberta em uma ideia elegantemente simples, que ele chama de o círculo dourado. Imagine 3 círculos concêntricos, um dentro do outro, como um alvo. O círculo de fora é o quê. Toda empresa e todo profissional no planeta sabe o que faz. Eles sabem quais produtos vendem, quais serviços oferecem, qual é a sua função no trabalho. O que é fácil de identificar. É a parte tangível, racional. O círculo do meio é o como. Algumas empresas e pessoas sabem como fazem o que fazem. Elas chamam isso de proposta de valor diferenciada, processo proprietário, ou USP, Unique Selling Proposition. É aquilo que as torna especiais ou diferentes da concorrência. Mas o círculo interno, o coração do alvo, esse é o porquê. E atenção, não estamos falando de ganhar dinheiro. Isso é um resultado. Sempre será um resultado. Por porquê, Simon quer dizer: qual é o seu propósito? Qual é a sua causa? Qual é a sua crença? Por que sua organização existe? Por que você sai da cama de manhã e por que alguém deveria se importar? O problema é que a maioria de nós se comunica de fora para dentro, do mais claro para o mais nebuloso. Começamos com o quê. Às vezes explicamos o como e raramente tocamos no porquê. Mas os líderes e as marcas que inspiram, de Steve Jobs a Martin Luther King, todos eles, sem exceção, pensam, agem e se comunicam de dentro para fora. Eles começam pelo porquê. Vamos usar o exemplo mais famoso de Sinek para que isso fique absolutamente claro. A Apple.
Se a Apple fosse como todo mundo, uma campanha de marketing deles soaria mais ou menos assim: nós fazemos ótimos computadores. Eles têm um design lindo, são simples de usar e amigáveis. Quer comprar um? Essa é a comunicação da maioria das empresas. Elas dizem o que fazem, como são diferentes e esperam uma ação, uma compra. E, para ser justo, isso pode até funcionar. Elas vendem produtos, mas não inspiram lealdade. É uma transação, não uma conexão. Agora, vamos ouvir como a Apple realmente se comunica. Eles invertem completamente a ordem. Eles começam pelo porquê. Em tudo o que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar diferente. A maneira como desafiamos o status quo é fazendo produtos com um design lindo, simples de usar e amigáveis. E, por acaso, fazemos ótimos computadores. Quer comprar um? Sentiu a diferença? É uma noite e um dia. Na primeira versão, você está comprando um computador. Na segunda, você está comprando uma causa, uma identidade. Você está comprando um símbolo de rebeldia, de criatividade, de desafio ao padrão. O computador é apenas a prova tangível dessa crença. As pessoas não fazem fila por 6 horas para comprar um telefone. Elas fazem fila para mostrar ao mundo no que elas acreditam. Elas fazem fila para serem as primeiras a ter em mãos um pedaço daquela causa. O produto, o quê, serve como um megafone para o porquê delas. Isso não é opinião, é biologia. O círculo dourado não é apenas uma ferramenta de comunicação inteligente. Ele está diretamente alinhado com a forma como o nosso cérebro funciona. O cérebro humano pode ser dividido, de forma simplificada, em 3 partes principais que se sobrepõem perfeitamente ao círculo dourado. A parte mais externa do nosso cérebro, o neocórtex, corresponde ao círculo o quê? O neocórtex é responsável por todo o nosso pensamento racional e analítico. É a parte do cérebro que processa fatos, números, características e benefícios. É também a sede da linguagem. Quando nos comunicamos de fora para dentro, falando sobre o que fazemos e nossas características, estamos falando diretamente com o neocórtex. As pessoas entendem o que estamos dizendo. Elas podem comparar preços, analisar dados, mas essa parte do cérebro não controla o comportamento, não controla a tomada de decisão. As outras 2 seções do cérebro, que formam o sistema límbico, correspondem aos círculos como e porquê. O sistema límbico é responsável por todos os nossos sentimentos, como confiança, lealdade e amor. É também responsável por todo o comportamento humano e por toda a tomada de decisão. E ele não tem capacidade para a linguagem. É aqui que as decisões instintivas nascem. É aquele sentimento que temos no estômago quando algo parece certo. Quando nos comunicamos de dentro para fora, começando pelo porquê, estamos falando diretamente com a parte do cérebro que controla a decisão. E então, permitimos que as pessoas racionalizem essa decisão com as coisas tangíveis que dizemos e fazemos, o nosso o quê. Já teve aquela experiência de olhar para todos os dados de um produto, saber que ele é tecnicamente superior, mais barato, mas mesmo assim você escolhe o outro, e quando alguém pergunta por quê, você diz, não sei, simplesmente senti que era o certo. Isso é o seu sistema límbico em ação. Ele tomou a decisão, e o seu neocórtex, a parte da linguagem, está lutando para verbalizar o motivo. É por isso que vender com base em características e benefícios é uma batalha tão difícil. Você está tentando convencer a parte analítica do cérebro, quando a decisão real é tomada em outro lugar, um lugar muito mais profundo e poderoso. Quando você começa pelo porquê, você ativa o centro de decisão. Você constrói confiança, você cria uma conexão emocional. A lealdade não é racional. Confiança não é racional. São sentimentos, e eles nascem no mesmo lugar do cérebro que o seu porquê. Essa biologia explica por que às vezes damos às empresas ou líderes o benefício da dúvida, mesmo quando eles erram. Quando uma empresa tem um porquê claro e nós acreditamos nesse porquê, nós os vemos como uma extensão de nós mesmos,
Nós os perdoamos mais facilmente porque a conexão não é com o produto que eles fizeram, o quê, mas com a causa que eles representam, o porquê. Pense na Harley Davidson. Existem motocicletas objetivamente melhores no mercado, mais rápidas, mais confortáveis, mais eficientes, mas você já viu alguém tatuar o logotipo da Honda no braço? As pessoas que compram uma Harley não estão comprando um meio de transporte, elas estão comprando um símbolo. Elas estão comprando um ingresso para uma comunidade que compartilha uma crença profunda na liberdade, na rebeldia, no espírito americano. O porquê da Harley Davidson é tão forte que seus clientes se tornam seus maiores evangelistas. Eles são a prova viva da marca. A motocicleta é apenas o quê. O porquê é o que move a alma. Então, a grande questão é, se começar pelo porquê é tão poderoso e está enraizado em nossa biologia, por que a maioria das empresas e pessoas faz o contrário? A resposta é simples, porque é mais fácil. É muito mais fácil falar sobre as características do seu produto, o seu o quê, do que articular o seu propósito profundo, o seu porquê. O quê é tangível, mensurável, fácil de comparar. O porquê é nebuloso, difícil de colocar em palavras, é um sentimento. As empresas caem na armadilha de focar no o quê e no como. Porque é seguro, é o que os dados dizem. Mas os dados só podem nos dizer o que aconteceu no passado. Eles não podem inventar o futuro. Eles não podem inspirar. Para isso, você precisa do porquê. E o porquê não é algo que você inventa em uma reunião de marketing. O porquê é uma descoberta. Ele já existe. Está na história de origem da sua empresa, na paixão do fundador, nos momentos de maior orgulho da sua carreira. É a razão original pela qual você ou sua empresa embarcaram nesta jornada. Quando uma organização perde a clareza do seu porquê, ela entra num ciclo perigoso. Ela começa a focar obsessivamente na concorrência, tentando igualar cada característica, cada preço. Ela passa a operar num modo puramente reativo. E o único jeito de se diferenciar se torna através de manipulações. O Sinek é muito claro sobre a diferença entre inspiração e manipulação. Manipulações são táticas comuns e muito eficazes a curto prazo para gerar uma transação. Elas incluem preço. Reduzir o preço é uma manipulação poderosa. Se você oferecer um produto barato o suficiente, as pessoas comprarão. Mas assim que seu concorrente oferecer um preço ainda mais baixo, elas irão embora. A loyaldade ao preço é zero. Promoções. Compre um, leve dois. Brinde grátis na compra. 20% de desconto. Funciona, gera vendas. Mas não gera loyaldade. O cliente está loyal à promoção, não a você. Medo. O medo é talvez o mais poderoso manipulador. Compre este seguro de vida ou sua família ficará desamparada. Funciona, mas é uma relação baseada em ansiedade, não em confiança. Aspirações. 6 passos para ficar rico ou use este creme para parecer mais jovem. Eles vendem um resultado desejado, mas muitas vezes de forma superficial. A mensagem implícita é que você não é bom o suficiente como é. Pressão social. Milhões de clientes satisfeitos não podem estar errados. Isso joga com nossa necessidade de pertencer. Funciona, mas não cria uma conexão genuína com a marca. Novidade. Apresentar algo como novo e melhorado pode gerar interesse, mas a novidade, por definição, desaparece. O problema com as manipulações não é que elas não funcionam. Elas funcionam muito bem. O problema é que elas são soluções de curto prazo que corroem a loyaldade a longo prazo. É como usar a cafeína para ter energia. Funciona hoje, mas não resolve o problema de base do cansaço. E com o tempo você precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. As manipulações levam a transações, não a relacionamentos. E negócios baseados apenas em transações estão sempre sob pressão de preço, sempre vulneráveis ao próximo concorrente com uma oferta melhor. A inspiração, por outro lado, joga um jogo diferente. Quando você comunica o seu porquê, você atrai pessoas que acreditam no que você acredita. Elas não trabalham para você ou compram de você por causa do que você faz. Elas fazem isso por elas mesmas. O seu o quê se torna uma forma delas expressarem a própria identidade, as próprias crenças. Isso é loyaldade. E a loyaldade é o que transforma um cliente em um fã, um empregado em um evangelista. A loyaldade é o que faz as pessoas pagarem mais caro, ou viajarem mais longe, ou suportarem um inconveniente,
simplesmente para fazer negócios com você. Porque não se trata mais de você, se trata delas. Para que o círculo dourado funcione como um sistema, ele precisa de equilíbrio e ordem. Sinek argumenta que, para construir uma organização ou uma carreira que inspire, você precisa de 3 coisas em sequência. Primeiro, clareza de porquê. Segundo, disciplina de como. Terceiro, consistência de o quê. Vamos detalhar cada um. Clareza de porquê. Você precisa ser capaz de articular seu propósito de forma clara e sucinta. Se você não sabe o porquê você faz o que faz, como espera que outra pessoa saiba? E se o líder não tem clareza, a organização inteira se torna apenas um navio sem leme, reagindo às ondas do mercado. O porquê é o seu destino, a sua estrela guia. Disciplina de como. Ter um porquê claro é o primeiro passo, mas não é suficiente. Você precisa ter a disciplina de agir de acordo com esse porquê. Seus comos são seus valores ou princípios guia. Eles são as ações específicas que você toma para dar vida ao seu porquê. Se o seu porquê é empoderar pessoas através da tecnologia, um dos seus comos pode ser criar interfaces intuitivas e simples. Seus valores precisam ser verbos. Não basta dizer integridade. É preciso dizer fazer sempre a coisa certa. Os comos são um manual de instruções para viver o seu porquê. E isso exige disciplina, especialmente quando é difícil. Consistência de o quê? Finalmente, tudo o que você diz e faz, seus produtos, seus serviços, seu marketing, sua cultura, deve ser consistente com o seu porquê e o seu como. O quê é a prova tangível do seu porquê. É o resultado. Se houver uma inconsistência aqui, se o seu o quê contradiz o seu porquê, a confiança é quebrada. Sinek usa uma metáfora brilhante para isso: o teste do Apple. Imagine que você vai a uma festa e alguém te dá um conselho de negócios. Você precisa ser saudável. Seu porquê, então, se torna fazer apenas coisas que beneficiem a saúde e o bem-estar. No dia seguinte, você vai ao supermercado. No corredor você encontra arroz integral, salmão, vegetais e Apple. Você coloca tudo isso no carrinho. Faz sentido. Tudo isso é consistente com o seu porquê de ser saudável. Então você passa pelo corredor de doces e vê M&M's. Você ama M&M's. Mas você os coloca no carrinho? Não. Por quê? Porque eles falham no teste do Apple. Eles não são consistentes com o seu porquê de ser saudável. No corredor de bebidas você vê suco de frutas. Parece saudável, certo? Mas você lê o rótulo e vê que tem muito açúcar. Ele falha no teste do Apple. O teste do Apple é uma ferramenta simples para garantir a consistência. Para qualquer decisão, seja lançar um novo produto, contratar uma pessoa ou criar uma nova política, você pode se perguntar: isso passa no teste do Apple? Ou seja, isso é consistente com o nosso porquê? Muitas empresas falham nesse teste. A Volkswagen, por exemplo. O nome Volkswagen significa o carro do povo. O seu porquê original era democratizar a mobilidade, criar carros acessíveis e confiáveis para as massas. O Fusca foi a prova perfeita disso. Ele passava no teste do Apple com louvor. Mas então, anos depois, a Volkswagen lançou o Phaeton, um sedã de luxo que custava mais de $70 mil. Era um carro tecnicamente excelente, mas ninguém comprou. Por quê? Porque ele falhou espetacularmente no teste do Apple. Um carro de luxo super caro não tem nada a ver com o carro do povo. Quebrou a consistência, a confiança foi abalada. Ao mesmo tempo, quando a Toyota, uma marca conhecida por sua confiabilidade e eficiência, decidiu entrar no mercado de luxo, eles não lançaram o Toyota de luxo. Eles criaram uma marca inteiramente nova, a Lexus. Eles entenderam que precisavam de um quê consistente para um porquê diferente. A consistência cria autenticidade, e a autenticidade é o que gera confiança. A confiança não emerge quando você diz que fará alguma coisa. A confiança emerge quando você consistentemente faz o que diz. Quando o seu porquê é claro,
o seu como é disciplinado e o seu que é consistente, você cria algo mágico. Você cria um megafone para a sua causa. Cada produto que você lança, cada e-mail que você envia, cada discurso que você faz se torna um símbolo do seu porquê. As pessoas não compram seus produtos apenas pelo que eles fazem. Elas os compram pelo que eles representam. E isso nos leva à história inspiradora dos irmãos Wright. No final do século XIX, a busca pelo voo motorizado era a grande corrida tecnológica da época. Era o equivalente a ir para Marte hoje. E o favorito absoluto para vencer essa corrida era um homem chamado Samuel Pierpont Langley. Langley tinha, como diríamos hoje, a receita para o sucesso. Ele tinha um financiamento de $50 mil do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, uma fortuna na época. Ele era uma figura proeminente, professor em Harvard, e trabalhava no Instituto Smithsonian. Ele montou um time dos sonhos, contratando as mentes mais brilhantes que o dinheiro podia comprar. E a mídia o seguia para todos os lugares. O New York Times estava praticamente acampado em sua porta. Todos apostavam em Langley. A algumas centenas de quilômetros de distância, em Dayton, Ohio, Orville e Wilbur Wright estavam trabalhando no mesmo problema, mas a situação deles era o completo oposto. Eles não tinham financiamento do governo, não tinham um diploma universitário. Ninguém na equipe deles tinha formação avançada, e eles financiavam o seu sonho com os lucros de uma modesta loja de bicicletas. Mas os irmãos Wright tinham algo que Langley não tinha: um porquê poderoso. Langley era motivado pelo o quê. Ele queria ser o primeiro a inventar a máquina de voar. Ele era movido pela fama e pela fortuna que viriam com o sucesso. Seu porquê era sobre si mesmo. As pessoas em sua equipe trabalhavam por um salário. Eram mercenários, embora brilhantes. Os irmãos Wright, por outro lado, eram movidos por uma crença, um propósito maior. Eles acreditavam que, se pudessem descobrir o segredo do voo, isso mudaria o curso do mundo. Eles imaginavam um futuro onde o voo conectaria as pessoas, encurtaria distâncias e expandiria o potencial humano. O porquê deles era sobre a humanidade. E essa diferença no porquê se refletia em tudo. A equipe de Langley trabalhava das 9 às 5 e ia para casa. A equipe dos irmãos Wright trabalhava com sangue, suor e lágrimas. As pessoas de Dayton, Ohio, que se juntaram a eles, não estavam lá pelo dinheiro, que era pouco ou nenhum. Elas estavam lá porque se sentiam parte de algo maior. Elas compartilhavam do mesmo sonho. Elas acreditavam no porquê de Orville e o Wilbur Wright. Em 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, Carolina do Norte, os irmãos Wright decolaram. Ninguém estava lá para ver. A mídia não apareceu. Eles fizeram 4 voos naquele dia, o mais longo durando 59 segundos. Eles haviam conseguido. Alguns dias antes, Langley havia feito sua última tentativa pública. Ele levou sua máquina, o aeródromo, para o topo de uma casa flutuante no rio Potomac. Com a imprensa e os oficiais do governo assistindo, a máquina foi lançada e caiu na água como uma pedra. Ele tentou de novo semanas depois, com o mesmo resultado humilhante. E o que Langley fez depois do fracasso? Ele desistiu. Ele poderia ter pego os destroços, aprendido com os erros e tentado novamente, mas não fez, porque seu porquê era a fama e a glória de ser o primeiro. Quando ficou claro que ele não seria o primeiro, ele perdeu a motivação e foi embora. O dinheiro secou e sua equipe se dispersou. Os irmãos Wright também enfrentaram inúmeros fracassos. Cada tentativa em Kitty Hawk era um risco de vida. Mas cada vez que eles caíam, eles se levantavam, juntavam os pedaços e tentavam descobrir o que deu errado para tentar de novo no dia seguinte. O porquê deles não era sobre ser o primeiro. Era sobre realizar a visão. O fracasso era apenas parte do processo. A paixão deles era maior que os obstáculos. A história de Langley e dos irmãos Wright é a personificação da diferença entre motivação e inspiração. Langley era motivado pelo resultado. Os Wright eram inspirados pela causa. E é essa inspiração que cria a resiliência necessária para superar os desafios inevitáveis em qualquer jornada de inovação. É a cola que mantém uma equipe unida quando as coisas ficam difíceis. Ninguém sua sangue por um o quê.
As pessoas se sacrificam por um porquê. Essa mesma dinâmica de inspiração pode ser vista em movimentos sociais, e o exemplo mais poderoso de Sinek é o de Martin Luther King Jr. Em 28 de agosto de 1963, 250 mil pessoas se reuniram no National Mall em Washington, D.C., para ouvir Martin Luther King Jr. falar. Não havia internet para organizar, nem e-mails, nem redes sociais. A logística para um evento dessa magnitude era monumental. Como ele fez isso? Dr. King não era o único grande orador da América. Ele não era a única pessoa que sofria em uma América pré-direitos civis. Ele não era, de fato, a única pessoa com ideias para mudar o país. Mas ele tinha um dom. Ele não saía por aí dizendo às pessoas o que precisava ser feito para mudar a América. Ele saía por aí dizendo às pessoas no que ele acreditava. Ele tinha um porquê cristalino. Ele acreditava em um futuro onde as pessoas não seriam julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Era uma visão de igualdade, justiça e fraternidade. E ele falava sobre essa crença com uma convicção que era contagiante. Ele não dava às pessoas um plano complexo de 12 pontos. Ele dava a elas uma causa para acreditar. Pense no momento mais famoso daquele dia. Ele ficou em frente à multidão e fez o discurso que entraria para a história. E como ele ficou conhecido? Como o discurso "Eu tenho um sonho"? Não o discurso "Eu tenho um plano". Planos são para o neocórtex, são para o que e o como. Sonhos, crenças, visões, isso é para o sistema límbico. É o porquê, é o que move o coração humano, é o que inspira as pessoas a pegar um ônibus e viajar por horas, vindas de todos os cantos do país, para ficar sob o sol quente de agosto em Washington. As pessoas não foram para Washington por causa de Martin Luther King. Elas foram por si mesmas. Elas foram porque compartilhavam da mesma crença. O sonho de Dr. King era o sonho delas. A visão dele para o futuro era a visão delas. Ele era o megafone do porquê delas. E ao dar voz a essa crença compartilhada, ele uniu e inspirou milhões. Ele não foi o líder do movimento dos direitos civis. Ele foi o líder das pessoas que acreditavam nos direitos civis. Essa é uma distinção crucial. Grandes líderes não criam seguidores. Eles criam outros líderes. Eles inspiram as pessoas a agir não por eles, mas ao lado deles, em nome de uma causa comum. Quando você começa com o porquê, você não está apenas vendendo um produto ou defendendo uma política. Você está convidando as pessoas a se juntarem a uma jornada. Você está oferecendo a elas uma maneira de expressar quem elas são e no que acreditam. Isso nos leva a um conceito fundamental para o sucesso de qualquer ideia ou produto: a lei da difusão da inovação. Você provavelmente já viu o gráfico antes. É uma curva de sino que descreve como uma população adota uma nova ideia ou tecnologia. Na extrema esquerda, temos os inovadores, cerca de 2,5% da população. Eles são os primeiros a experimentar qualquer coisa nova. Eles são movidos pela novidade em si. Depois vêm os primeiros adeptos, ou early adopters, cerca de 13,5%. Eles não são necessariamente os primeiros, mas são os primeiros a reconhecer o potencial de uma nova ideia e a adotá-la com entusiasmo. Eles são visionários e confiam na própria intuição. Em seguida, temos a maioria inicial e a maioria tardia, que juntas compõem cerca de 68% da população. Eles são mais pragmáticos e só adotam uma nova ideia quando ela já foi testada e provada por outros. Por fim, na extrema-direita temos os retardatários, ou laggards, os últimos 16%. Eles são céticos e só adotam uma inovação quando ela se torna o padrão absoluto. O senso comum nos negócios diz que para ter sucesso em massa, você precisa mirar no centro da curva, na maioria. Mas Sinek, com base no trabalho de Everett Rogers e Geoffrey Moore, argumenta que isso é um erro fatal. Entre os primeiros adeptos e a maioria inicial existe um abismo. É o famoso cruzamento do abismo. Você pode ter 15% do mercado, ter os inovadores e os primeiros adeptos e ainda assim fracassar em alcançar o mercado de massa. Por quê? Porque a maioria não experimenta coisas novas. Eles esperam. Eles precisam de uma recomendação de alguém em quem eles confiam. E em quem eles confiam? Nos primeiros adeptos.
O segredo para cruzar o abismo e alcançar o sucesso de massa não é tentar vender para todo mundo. É focar em conquistar o coração e a mente dos inovadores e especialmente dos primeiros adeptos. E como você faz isso? Não é com características e benefícios, não é com um preço baixo, é com o seu porquê. Os inovadores e os primeiros adeptos são pessoas que tomam decisões com o coração, com o instinto. Eles querem ser os primeiros a descobrir algo grande, não por causa da tecnologia em si, mas pelo que ela representa. Eles querem ser parte de uma revolução. Eles compram o seu porquê. Quando você se comunica de dentro para fora, começando pelo seu porquê, você atrai magneticamente essas pessoas. Elas se tornarão suas maiores defensoras. Elas contarão aos amigos. Elas escreverão resenhas. Elas criarão o burburinho e a prova social que a maioria pragmática precisa para se sentir segura em adotar sua ideia. O objetivo não é vender para qualquer um que precise do que você tem. O objetivo é vender para pessoas que acreditam no que você acredita. Pense na TiVo, a empresa que inventou o gravador de vídeo digital, o DVR. A tecnologia era revolucionária. Eles tinham um produto superior e saíram na frente. Pela lógica do o quê, deveriam ter dominado o mercado. Mas a TiVo fracassou comercialmente. Por quê? Porque eles marketearam o quê. A mensagem deles era: nós temos um produto que pausa a TV ao vivo, pula comerciais e grava seus programas favoritos. Era uma lista de recursos. Eles tentaram vender para a maioria, que não entendeu ou não se importava. Eles não venderam um porquê. Eles não venderam uma causa. Eles poderiam ter dito: se você é o tipo de pessoa que acredita que deveria ter controle total sobre sua vida, nós temos um produto para você. Ele pausa a TV ao vivo, pula comerciais e grava seus programas favoritos. Eles não inspiraram os primeiros adeptos, e sem eles, nunca cruzaram o abismo. O sucesso de massa não é sobre o quão bom é o seu o quê, é sobre o quão bem o seu porquê ressoa com as pessoas certas, que então espalharão a palavra para todo o resto. A lei da difusão nos ensina que para mudar o mundo, você não precisa convencer todo mundo. Você precisa encontrar os poucos que estão dispostos a acreditar primeiro. Comece por eles. Comece pelo porquê. Agora, uma questão prática e muito importante surge. Como uma organização mantém a clareza do seu porquê ao longo do tempo, especialmente à medida que cresce? Muitas empresas começam com um porquê muito forte, impulsionado pela paixão de seu fundador. Pense em Walt Disney, cujo porquê era criar um lugar onde famílias pudessem ser felizes juntas. Ou Sam Walton, do Walmart, cujo porquê era servir as pessoas e ajudá-las a economizar dinheiro para viver melhor. No início, essa paixão é o motor. O fundador está lá todos os dias, tomando decisões, contratando pessoas, e seu porquê é transmitido por osmose. Mas o que acontece quando o fundador se afasta ou a empresa cresce tanto que ele não consegue mais falar com todos os funcionários? É nesse ponto que Sinek diz que o porquê pode se tornar nebuloso. E quando o porquê fica nebuloso, a organização começa a focar obsessivamente no o quê e no como. Ela passa a ser gerenciada com base em métricas, planilhas e resultados de curto prazo. A paixão original se perde, e o que resta é apenas um negócio. Sinek descreve isso como uma cisão. É o momento em que o que a empresa faz se desconecta do porquê original. A organização continua a operar, talvez até com sucesso por um tempo, mas a inspiração se foi. A lealdade começa a diminuir, tanto dos clientes quanto dos funcionários. A inovação verdadeira para de acontecer. A empresa se torna apenas mais uma no mercado, competindo por preço e características. O exemplo trágico que ele usa é o Walmart. Sam Walton era obcecado pelo seu porquê de servir. Ele visitava lojas, conversava com funcionários e clientes, e sua energia era lendária. Após sua morte, o Walmart cresceu exponencialmente, tornando-se um gigante do varejo. Mas, ao longo do caminho, o porquê começou a se apagar. A empresa se tornou famosa não por servir pessoas, mas por espremer fornecedores, pagar salários baixos e focar implacavelmente no preço baixo. O que e o como, preços baixos, logística eficiente, se tornaram o objetivo, não mais um resultado do porquê. A alma da empresa começou a desaparecer. Então, como evitar essa cisão?
como escalar o porquê? A resposta de Sinek está na estrutura do círculo dourado, mas visto como um cone tridimensional. Imagine o círculo dourado não como um alvo plano, mas como um cone, visto de cima. O porquê está no topo, o nível da liderança, da visão. O como está no meio, o nível dos gerentes sêniors, que constroem os sistemas e processos para dar vida ao porquê. Eles são os engenheiros da visão. E os funcionários na linha de frente, no nível do o quê, são responsáveis por executar. Suas ações, seus produtos, seus serviços são a manifestação tangível do porquê. Quando esse sistema funciona, a comunicação é clara. O porquê inspira o como, que por sua vez guia o quê. Mas para isso funcionar, você precisa contratar as pessoas certas. Você não deve contratar por habilidade, mas por atitude. Você contrata pessoas que já acreditam no seu porquê. Como Sinek diz, você não contrata por habilidade, você contrata por atitude. Você sempre pode treinar a habilidade. Se você contratar pessoas apenas por suas habilidades, elas trabalharão pelo dinheiro. Mas se você contratar pessoas que acreditam no seu porquê, elas trabalharão com sangue, suor e lágrimas. Elas darão o seu melhor não porque precisam, mas porque querem. Elas verão o trabalho não como um emprego, mas como uma causa. E é assim que você escala. Você preenche a sua organização com crentes, e esses crentes, em todos os níveis, se tornam guardiões do porquê. Isso também nos leva a uma parceria fundamental que existe em quase todas as grandes organizações inspiradoras. A parceria entre o tipo porquê e o tipo como. Raramente a mesma pessoa é boa em ambas as coisas. O tipo porquê é o visionário, o sonhador. É a pessoa com a imaginação transbordante, que vê o futuro que ninguém mais consegue ver. Eles são otimistas e focados no que poderia ser. Pense em Walt Disney, Steve Jobs, Bill Gates e seus primórdios. Eles são a fonte da visão. Mas, muitas vezes, eles não são muito bons em construir essa visão. Eles são cheios de ideias, mas podem ser desorganizados e não muito focados nos detalhes da execução. O tipo como é o realizador, o construtor pragmático. Eles vivem no mundo do como fazer as coisas acontecerem. Eles pegam a visão abstrata do tipo porquê e a transformam em processos, sistemas e produtos tangíveis. Eles são realistas, focados no presente e excelentes em execução. Toda grande organização liderada por um visionário do tipo porquê tem ou teve um parceiro do tipo como ao seu lado para construir o sonho. Walt Disney, o visionário, tinha seu irmão Roy Disney. Roy era o tipo como. Enquanto Walt sonhava com mundos mágicos, Roy cuidava das finanças e da operação, garantindo que o estúdio não fosse à falência. Sem Roy, os sonhos de Walt nunca teriam saído do papel. Sem Walt, Roy estaria administrando um negócio muito bem sucedido, mas sem alma. Bill Gates tinha Paul Allen. Steve Jobs tinha Steve Wozniak. Wozniak era o gênio da engenharia, o tipo como, que construiu o primeiro computador da Apple. Jobs era o tipo porquê, o visionário que sabia como dar um propósito àquela máquina e mudar o mundo com ela. A relação entre o tipo porquê e o tipo como é de confiança mútua. O líder visionário precisa de alguém em quem possa confiar para construir a visão, e o construtor pragmático precisa de uma visão pela qual se inspirar. Muitos empreendedores do tipo como tentam iniciar negócios e fracassam. Eles constroem produtos excelentes e com processos eficientes, mas não conseguem inspirar ninguém a comprar ou se juntar a eles. Eles têm um o quê e um como fantásticos, mas falta o porquê. Por outro lado, muitos visionários do tipo porquê têm ideias incríveis, mas nunca conseguem tirá-las do chão. Eles são o que chamamos de sonhadores famintos. Eles precisam de um parceiro do tipo como para dar vida às suas visões. Para você que está ouvindo, é fundamental se perguntar: que tipo eu sou? Você é o visionário ou o construtor? Não há resposta certa ou errada, ambas são essenciais. O importante é ter autoconsciência para saber qual é o seu papel natural e, em seguida, encontrar o parceiro que te complementa. Um negócio de sucesso não é construído por uma pessoa só. É construído por uma parceria, onde a visão inspira a ação e a ação dá vida à visão. O porquê precisa do como. E a confiança
A confiança é a cola que une tudo isso. A confiança não é uma lista de verificação. Não se constrói confiança mostrando um gráfico de resultados. A confiança é um sentimento. Ela vem de um senso de valores e crenças compartilhados. Quando encontramos pessoas ou marcas que acreditam no que acreditamos, nós confiamos nelas. Quando uma empresa comunica seu porquê de forma clara e consistente, nós sentimos que a conhecemos. Sentimos que ela é como nós. E essa sensação de valores compartilhados é a base da confiança. Por isso, um líder que começa pelo porquê não precisa ter todas as respostas. Ele não precisa microgerenciar. Ele apenas precisa garantir que o porquê esteja claro e contratar pessoas que acreditem nesse porquê. O resto, o como e o que, se resolverão, porque a equipe estará inspirada a encontrar as melhores soluções, alinhadas com a causa comum. Ao chegarmos ao final deste resumo de Comece pelo Porquê, a mensagem de Simon Sinek ecoa com uma simplicidade poderosa. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Vimos como o círculo dourado, porquê, como e o que, não é apenas uma ferramenta de marketing, mas um reflexo da nossa própria biologia. Comunicar de dentro para fora, começando com o propósito, fala diretamente com a parte do nosso cérebro que toma decisões e gera sentimentos de confiança e lealdade. Analisamos como líderes e organizações inspiradoras, como a Apple, Martin Luther King e os irmãos Wright, usaram instintivamente esse princípio para criar seguidores apaixonados e mudar o mundo. Eles não manipularam, eles inspiraram. Eles não venderam produtos, eles venderam uma causa. Entendemos a importância crítica da ordem e do equilíbrio, clareza de porquê, disciplina de como e consistência de ok. E vimos como o teste do Apple pode ser uma bússola para manter a autenticidade e a confiança, garantindo que tudo que você faça seja uma prova do que você acredita. Exploramos como o crescimento de uma organização pode ameaçar a clareza do porquê, e como a estrutura de liderança deve ser desenvolvida para proteger e escalar essa visão, com o líder como o guardião do porquê. E, finalmente, reconhecemos a parceria simbiótica entre os visionários do tipo porquê e os construtores pragmáticos do tipo como, uma dupla essencial para transformar grandes sonhos em realidade. O que Simon Sinek nos oferece não é uma fórmula mágica, mas uma mudança fundamental de perspectiva. É um convite para pararmos de focar apenas no que está à nossa frente, o produto, a meta de vendas, a concorrência, e começarmos a olhar para dentro. Qual é a sua causa? Qual é a sua crença? Por que você faz o que faz? Encontrar e articular o seu porquê não é fácil. É um processo de descoberta, não de invenção. Exige introspecção e honestidade, mas é o trabalho mais importante que você pode fazer, seja para sua carreira, sua empresa ou sua vida. Porque quando você sabe o seu porquê, você tem um filtro para tomar decisões. Você tem uma fonte de inspiração que não seca quando as coisas ficam difíceis. Você atrai pessoas que pertencem ao seu lado. Você constrói algo que dura, algo que tem significado. Sucesso e realização não são a mesma coisa. O sucesso é um o quê? Uma meta que você atinge. A realização é um porquê. Um sentimento profundo de que você faz parte de algo maior que você mesmo. Muitos alcançam sucesso e se sentem vazios. Mas aqueles que vivem o seu porquê encontram uma realização duradoura. Começar pelo porquê não é a única maneira de ter sucesso, mas é a única maneira de manter um sucesso duradouro e encontrar uma maior realização em nosso trabalho e em nossas vidas. Não se trata de ser diferente, se trata de ser você mesmo e de comunicar isso com clareza e convicção. O desafio agora é seu. Se você chegou até o final, é porque está investindo seriamente em seu conhecimento. E um ótimo investimento merece a melhor ferramenta. Por isso, preparamos um infográfico visual exclusivo para ouvintes dedicados como você. Veja como as grandes ideias do autor ganham vida com esta turma única. Em reconhecimento ao seu comprometimento, você tem acesso a esta oferta especial. Clique no link na descrição para obtê-la agora mesmo. Seu desafio para esta semana é simples, mas incrivelmente profundo. Reserve 30 minutos, pegue um papel e uma caneta e comece a rascunhar o seu porquê. Não pense no que você faz, nem em como você faz. Pense na razão fundamental. Qual é a sua contribuição? Que impacto você quer causar? Não se preocupe em acertar de primeira. Apenas comece.
E depois, compartilhe esse resumo com uma pessoa. Apenas uma. Alguém que você acredita que também está em busca de um propósito maior. Alguém que precisa ouvir esta mensagem. Porque as ideias mais poderosas são aquelas que compartilhamos.